É uma alegria conversar com você a respeito da Palavra de Deus. E eu quero, como tema dessa meditação, dessa hora, eu quero trazer para você a Bíblia, nosso livro mestre. A Bíblia, nosso livro mestre. A Bíblia é o seu livro mestre? Amém. Glória a Deus, é o meu livro mestre. Vamos abrir lá em João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63, diz assim a palavra do Senhor: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras que eu lhes disse, as palavras que estão nas suas mãos, chamado Bíblia, Palavra de Deus, é Espírito e vida. Amém? Então nós temos na nossa mão um livro tremendo, maravilhoso, especial, chamado Bíblia. Esse é um livro que traz liberdade, que ilumina o nosso entendimento para aqueles que querem ser iluminados, aqueles que querem sentar e deixá-la ela ser o seu professor, o seu tutor. A Bíblia, ela é um livro sagrado. O Brasil foi primeiramente colonizado pelos portugueses, que não aceitavam a necessidade de traduzir a Bíblia. Por quê? Porque era um livro que era para aqueles privilegiados, favorecidos. Uma parcela muito pequena tinha à disposição a Bíblia. E aqueles que tinham ainda, tinham que ler ela na língua original, no hebraico, no grego, e a tradução para outro idioma era considerado como heresia. Muitos até morreram por tentar traduzi-la. Então você tem um material nas suas mãos de altíssima qualidade, produzida pelo próprio Deus, aonde muita história aconteceu para que ela chegasse na sua mão, esse livro especial, maravilhoso, central. No passado, a leitura da Bíblia, como eu disse, era um privilégio. A tradução, a primeira versão completa da Bíblia em português, ela chegou ao Brasil apenas em 1808. Um pouco mais de 200 anos nós temos a versão bíblica em português completa, essa que você tem nas suas mãos, e diversas outras traduções que você tem. Somos privilegiados de sentar num auditório como esse e ouvir a palavra de Deus. Somos privilegiados em poder receber o conteúdo da palavra de Deus nos nossos corações. Porém, nós podemos alcançar mais quando nós lemos a Bíblia. Receber o conteúdo, receber aqui aquilo que Deus tem para você no domingo, chega muitas vezes na segunda, na terça, às vezes nem muito longe, e esse conteúdo, ele já não está mais. Se a gente não receber no Espírito, nós não conseguimos prolongar esse conteúdo. Então a importância de receber esse conteúdo aqui, aos domingos, e a importância de, no dia a dia, você matar a sua sede, matar a sua fome, buscando na palavra de Deus, rascunhando a palavra de Deus, porque você tem acesso, ela está na sua mão, você tem acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35, diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Queridos, falamos o que nós temos em nosso depósito. O coração, a Bíblia diz que ele é um depósito, e nós vamos armazenando nesse depósito a palavra de Deus, e quando é necessário nós sacamos desse depósito aquilo que nós temos nele. Se não tiver nada, não tem o que sacar. Se tiver cheio, nós temos o que transmitir, nós temos o que falar, nós temos o que pronunciar. O que enche esse depósito é aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos.
No que você tem emprestado os seus ouvidos? Aonde você tem colocado os seus olhos? Os ouvidos e os olhos é a porta de entrada de muitas coisas que estão no nosso coração e na nossa mente. O que nós temos ouvido nesses dias? Depende do que nós temos ouvido e do que nós estamos vendo, é o que está cheio o nosso coração. Basicamente, resumidamente, há 3 tipos de pensamentos que podem conduzir as nossas vidas. Os nossos próprios pensamentos, que se não forem alicerçados na palavra de Deus, há um perigo nós conduzirmos a nossa vida por pensamentos vãos. Muitas outras pessoas conduzem a sua vida pelo pensamento dos outros, não é pelos seus próprios, mas é pelo pensamento dos outros, e deixam muitas vezes de cumprir o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você se encaixou no pensamento do outro. Você já ouviu falar aquele termo, Maria vai com as outras? Já ouviu? E às vezes nós fazemos isso. Nós ouvimos algumas colocações, algumas pessoas dizendo algumas coisas, e nós conduzimos a nossa vida por aquilo que aquela pessoa falou. Sendo que a terceira forma de condução da nossa vida é pela palavra de Deus. Querido, nós precisamos conduzir a nossa vida pela palavra. Não é pelo que nós pensamos e não é pelo que os outros pensam, mas é pela palavra. Precisamos ficar atentos, senão nós estamos indo pelo vento de qualquer doutrina, de qualquer ensinamento. Somente pensaremos biblicamente quando a Bíblia for o nosso livro mestre. O texto de João que nós lemos, Deus é vida, logo a palavra dele é vida. E ter a palavra dele em meu coração significa que eu estou bebendo vida. Bebendo vida. Com certeza vocês já viram em desenhos animados, em alguns filmes, que a pessoa vai lá, ela prepara toda uma, vamos dizer assim, um preparado, uma poção, e daí ela prepara aquilo, né, faz com tanta atenção e põe os ingredientes lá, né, e e daí ela vai lá e bebe aquela poção. Eu beber água aqui, eu estou gerando vida no meu organismo. Eu bebendo água aqui, eu estou conseguindo falar com mais clareza. Eu estou trazendo vida para o meu corpo, para a minha garganta. Do que nós estamos bebendo? Qual é a água que nós estamos bebendo? Qual é a poção que tem entrado em nossos corações? Dependendo do que nós estamos bebendo, em vez de estar gerando vida, está gerando morte, está gerando destruição. A palavra de Deus, ela é central na nossa vida. Na economia de Deus não existe o temor para a superpopulação. Já ouviram falar? Gastam dinheiro demais, comunicando que o mundo está superpopuloso. Você já ouviu isso? Não, queridos, a palavra de Deus fala que nós devemos multiplicar. Não, agora vamos cuidar aqui, ter apenas 1 filho, 2 no máximo, cuidar com a superpopulação. Quando a gente menos espera, menos vê, nós estamos fazendo o que o mundo está, o pensamento do mundo. E a Bíblia diz que não, que nós devemos multiplicar. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, multiplicar. Não existe evolução na Bíblia, na palavra de Deus, porque se existisse evolução, nós tiraríamos Deus da história, a criação da história. E lá na escola, muitas vezes, no 5º ano, 6º ano, nosso filho está recebendo esse tipo de instrução, de pensamento, e é um pensamento que deixa ele dividido. Como que nós, pais, estamos instruindo eles com relação a isso? Na Bíblia não existe espaço para aborto, para eutanásia, não existe espaço para vícios, dependência química. Se a Bíblia não fala
A Bíblia fala de vida, queridos, vida. Tudo aquilo que for contrário à vida não é da palavra de Deus, não vem de Deus. Não vem de Deus. Desonramos a vida muitas vezes quando nós temos esses tipos de pensamentos. Desonramos a vida também quando nós falamos mentiras, quando nós difamamos os outros, quando nós falamos palavrão. Não tem nada a ver falar. Como não tem, querido? Como não tem? Precisamos cuidar com as nossas palavras. Somente pensaremos biblicamente quando a Bíblia for o nosso livro mestre. A Bíblia em Salmos 119, 140 diz assim: a tua palavra é pura, portanto o teu servo, eu sou o servo, eu amo a palavra de Deus. A palavra é pura, então eu amo a palavra. Eu quero passar um vídeo para você, onde você vai ver uma tribo africana. Levou anos e anos, a palavra de Deus chegou em 2010, traduzida na língua deles. Você vai ver o amor, todo o evento que eles fazem para receber a palavra de Deus. Presta atenção nesse vídeo, por gentileza. Darana nyundi yibu da abna gigit memero dara memero kom sumni ne wenena nyundi yibu nisin mati sampai wahyu gigit tangkal wenena wala yoksimna igin kom kiaman And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, we have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible. You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea, you know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands.
And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word. Você compreende o valor que você tem em suas mãos? O grande eu sou, ele está revelado ali, na palavra que você tem nas suas mãos. Quem Deus é, está revelado ali, na Bíblia, que eu e você, que nós temos nas nossas mãos. Meu primeiro ponto é: a espada precisa ser usada. A Bíblia, ela tem o significado de espada, e a espada, ela precisa ser usada. Em Mateus capítulo 26, versículo 52, diz assim: disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Esse texto é bem conhecido de todos nós, aonde Jesus está ali sendo capturado numa situação difícil de batalha física, de luta, aonde vem um exército buscar Jesus. Nem precisava tanta gente, tanta munição assim, mas Pedro, ele tem ali uma espada de aço, uma espada de ferro, aonde ele tira aquela espada e ele acerta o soldado, porque na cabeça de Pedro, ele achava que essa era a espada que ele deveria usar. Na cabeça de Pedro era dessa forma que ele iria vencer a batalha, iria vencer a guerra. E é interessante que Pedro quer resolver do seu modo, conforme os seus próprios pensamentos. Ele acha que é pela força, pela habilidade que ele tinha adquirido. Queridos, não é por habilidade que nós vencemos, não é por competência que nós vencemos. Jesus, ele chega ali naquela situação e diz: Pedro, se for por força humana, o sucesso não subsistirá. Pedro, se for dessa forma, vai ser momentâneo o êxito. Pedro, a única forma de a gente vencer nesse mundo é com a espada correta. Pedro fica perplexo porque a espada que ele tinha em mãos era aquela. Ele não tinha a espada correta no seu dia a dia. Pedro não estava pensando biblicamente naquele momento, mas Jesus estava. Jesus estava. Queridos, nas nossas situações, muitas vezes problemas, complexidades, nós precisamos empunhar a espada correta. E às vezes nós temos algumas dificuldades de empunhar a espada e vamos até o nosso líder, viemos até a igreja, marcamos aqui uma conversa. É interessante que o líder, a igreja até diz o que a pessoa tem que fazer, ele está olhando e Deus abre os olhos para a liderança e a liderança orienta. Mas outras vezes a pessoa não faz aquilo que foi solicitado, aquilo que foi pedido. A pessoa não, ela acha que ela está enxergando o caminho, que ela está enxergando a verdade. Se eu vou no médico e eu tenho uma situação física para resolver, aquele médico ele vai me dar uma receita, eu pego aquela receita e vou rapidamente lá na farmácia para resolver aquele problema. E situações muitas vezes da nossa vida que nós abrimos, nós colocamos para a pessoa, para o apacentador ou para o pastor. Aconteceu comigo esses tempos, né? Eu falei: olha, eu sei como ajudar você, eu sei como apoiar você nessa situação. Interessante é que a pessoa não quis sair daquela situação, ela não conseguiu sair daquela situação, ela não tomou decisão em cima daquilo que nós conversamos. Claro, a individualidade dela, o jeitão dela, mas ela podia ter tirado aquele peso, ter tomado um alívio na vida dela, se ela entendesse. Eu não busquei, talvez aqui na palavra, mas alguém me orientou, alguém me ajudou, alguém serviu para me dar um apoio. Muitas vezes no relacionamento conjugal entre marido e mulher, nós usamos a espada errada, e a espada errada, ela machuca. Nós achamos que ela vai ajudar, que ela vai apoiar, mas ela machuca, ela dói. Precisamos usar a espada, a Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina a falar com brandura.
A Bíblia nos ensina a tratar a situação com amor, com paciência, com equilíbrio, com zelo. Pedro, naquela situação, ele não foi nem um momento equilibrado. Ele achou que era na força. E se no relacionamento conjugal entre pais e filhos nós acharmos que é na força, que é na rispidez, não vai dar certo, querido. Não vai dar certo. Não tem como. Por isso que nós precisamos entender que a Bíblia ela tem que ser central. E se a Bíblia é uma espada, em todas as áreas da minha vida eu preciso utilizar essa espada. Eu preciso estar com ela armada e quando precisar desembainhar essa espada. É interessante que a espada de Pedro era para combater a carne, um mecanismo físico, para destruir outra coisa física. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne. Não lutamos contra a carne. A Bíblia, ela diz que a nossa batalha é contra os pensamentos que viram ações e que vão contra a palavra de Deus. Se o seu cônjuge não ama você, a Bíblia diz, a Bíblia orienta, a Bíblia ensina que ele deve amar a esposa. A Bíblia ensina que a esposa deve ser submissa ao marido. Mas se for com guerra, se for com luta, nós não vamos vencer. Nós vamos vencer com a Bíblia nas nossas mãos, com a palavra de Deus nas nossas mãos. É isso que vai fazer diferença. Se na nossa empresa nós estamos tendo dificuldade, no nosso trabalho nós estamos tendo algumas limitações, dificuldades, nós temos que usar um princípio da palavra de Deus. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não vou ser atingido. Esse é o princípio. Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu me agarro nessa palavra, e é com essa espada, com essa faca, com essa arma que eu vou vencer. Nós precisamos compreender como cristãos, como filhos de Deus, que nós temos uma espada poderosa para usar no nosso dia a dia, e que ela é viva, ela é eficaz, e ela produz resultados, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Alguns dizem, o meu chefe me segue lá no meu trabalho. Você não sabe como que é um chefe perseguindo. A Bíblia diz, ela orienta, leve um presente para o seu chefe, e as portas se abrirão. Provérbios, está escrito lá, Provérbios 18:16, você pode ler depois. O presente abre o caminho para aquele que o entrega. Eu levar presente? Eu não. Você não conhece aquela pessoa, você nem imagina como que ela me trata. Não importa como ela te trata, importa você fazer o que a palavra diz. E se você faz o que a palavra diz, você vai receber os benefícios da palavra. É assim, é simples, querido, é simples. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Todo pensamento que não é bíblico, ele gera fortalezas, e essas fortalezas, elas precisam ser demolidas. Eu preciso guerrear contra todo pensamento que é contrário à palavra de Deus. As fortalezas, elas existem em nossa mente, e é ali que nós vamos ganhar ou perder. Muitas vezes é difícil de eu não deixar que um pensamento entre, mas o que eu tenho poder para não deixar que aquele pensamento permaneça ali, aquele pensamento não crie raízes ali, porque o pensamento, querido, ruim, ele é um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho, vira um muro, e quando vira um muro fica difícil, fica mais complicado de destruir. Então quando vem o tijolinho, vem aquele pensamento, eu já tenho que declarar a palavra de Deus contra aquele pensamento, pegar a espada e ir contra aquele pensamento. Os pensamentos que se tornam fortalezas são aqueles que deixamos correr solto em nossa mente. Pensamentos são que nem tijolos, apenas um pensamento não significa nada, porém uma fortaleza é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil de destruir. Quando a pessoa diz eu não posso, eu não consigo, é porque já tem uma fortaleza ali.
É interessante que as crianças, elas dizem a todo momento: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo fazer isso, eu não posso. E você, como pai, é interessante que Deus, o nosso Pai, Ele olha para nós e diz: venha, filho, você consegue sim, eu acredito em você. Filho, você pode, filho, você consegue. Filho, tem todo o potencial de Deus, de mim aí na sua vida, para que você tenha êxito, tenha sucesso. É interessante que nós temos muitos potenciais que estão sentados nos nossos bancos da igreja, mas o potencial que não vira potencialidade, que não é usado, que adianta? Nossa, aquele irmão, ele tem um potencial enorme para tocar um instrumento, mas ele está tocando? Não, ele está esperando o tempo de Deus. É um potencial que está no banco parado, muitas vezes parado por causa de uma fortaleza. Eu estou esperando o tempo de Deus. O tempo de Deus é hoje, já chegou, querido. Já chegou. A única maneira de eu demolir, vencer um pensamento, é com a palavra de Deus. Eu preciso aprender a raciocinar biblicamente a respeito da palavra de Deus. Pensamentos contrários à palavra de Deus, é a minha responsabilidade demolir esse pensamento através da espada que está na minha mão. Muitas vezes as crianças, voltando a falar com criança, nós embutimos alguns pensamentos nas crianças. Lobo mau, e daí falamos do lobo mau, que vai comer os porquinhos, aqueles porquinhos bochechudos e tal, e temos dó dos porquinhos, tadinho dos porquinhos. Mas o lobo, no DNA dele, ele precisa comer, se alimentar, faz parte do DNA do lobo. E quando nós pintamos um quadro desse, nós criamos um tijolinho na cabeça da criança. Quando nós deixamos muitas vezes o nosso filho, ou você mesmo, ou eu, lembra quando você assistiu o filme O Tubarão, você não queria entrar na praia mais, na água do mar? Porque entrou uma fortaleza ali, entrou um tijolinho ali, e você começou a ir só no rasinho. Antes você desbravava, entrava na água. Então nós precisamos cuidar com aquilo que nós ouvimos, cuidar com aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós, pais, sem querer, estamos colocando fortalezas, dizendo que o lobo é mau, mas o lobo não é mau, o lobo só está com fome, filho. Ele só quer se alimentar, só isso. Não, lobo mau, lobo mau. E daí a criança vai num ambiente um pouquinho mais escuro da casa, já tem receio, fica com aquela insegurança. Nós somos filhos de Deus, nós nascemos, querido, para não ser inseguros, para não ter medo, para avançar, para olhar para frente. Você tem potencial da parte de Deus, você tem capacidade, você é filha de Deus. Não tem lobo mau que vai atingir você, não tem lobo mau. Aleluia. Pensamentos ruins e negativos, eles não são destruídos com outros pensamentos, mas com a palavra declarada. Não adianta você ficar, vai sair, Tem que declarar a palavra para que ele saia. Eu quero, por gentileza, passar a segunda parte do vídeo, por favor. Lama biu perjanjian lama barosengena. Dan ingin lam nungun ini kan kiki besarop pesingding kayo. The Kimyals always had a love for the Word. They had prepared this ark sort of thing for the Bibles to be put in.
They know the word. They can quote the word. They're very good at memorizing. I mean, we've had one lady that has memorized whole books, and she'll sit there, and as she talks with you, she will, well, it's just like it says in Ephesians, and she'll quote 3 or 4 or 5 verses at a time. And so they love the Word of God, and you know, just to see them with it. Ngudi bisa tuluan na ngingilok. Imeyong siba ba yakabab nak nong ngingulam siyo. Ti imeyong siba ba bab nak delibop. Kamen na ano sungon nulam kumbok. Sunne na imeyong dimi yeso kada sut bisi kubuka. Imeyong di yubune na membib siang. Panuna di mana del siang subne ne. Sembib no. Ti ngingulam neo. Nana imiyong di yubu amulat lam sisi wenena Indonesia yubu di babe, Lani yubu di babe, Yali yubu di babe, Nalcha yubu di babe na amulat lam sisi no pare tahun so amulat lam sino bok tanggal 16 Maret nenegena imiyong di buku Alkitab koruk pun yubu kuma Kim Yal yubu nanti saya majung kiyokwen ane na neri yinmal emiyong mabo mulatlam sununa nundi yubu raib samona ana sambonun kuma yoko yubu sampane di on buku ak kemelam neri ompat sunun kum ane na gorupun yubu anda ot wen ising kempat neri berda ompat sununa aboka neri kanga nginyang ulam niyo tanggal 16 Maret anegena. Queridos, se vier pensamento que você vai ficar sem dinheiro, combata com a palavra de Deus. Se vier pensamento que você vai ficar sem moradia, combata com a palavra de Deus. Se vier pensamentos que vai ficar sem comida, combata com a palavra de Deus. Assim como existe um tipo de faca para cada tipo de alimento, existe uma palavra bíblica para cada situação da nossa vida. E nós precisamos combater as situações que vêm para nos afetar, nos afligir, muitas vezes tirar a paz. Eu não aceito, eu sou filho de Deus, eu vou olhar para frente, eu sou mais que vencedor. Precisamos combater essas situações com a palavra de Deus. O segundo pensamento que eu quero deixar para você, pensando biblicamente, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, eu e você, temos a mente de Cristo. Olha que magnífico, que tremendo esse texto, essa palavra de Deus. Queridos, nós temos poder nas Escrituras, há conhecimento nas Escrituras, para que eu e você possamos discernir o mundo espiritual e o mundo material. Pensar biblicamente é compreender quem é Deus. Ele é amor, Ele é paz, Ele é ânimo, Ele é vida. Deus é abundância. Esse é o nosso Deus. A Bíblia é infalível, é verdade absoluta, e nela contém todas as declarações da verdade. Pensar biblicamente é ter a Bíblia como autoridade final em tudo. Em tudo. Todas as áreas da vida, situações. Eu preciso pensar, ver aquela situação biblicamente, comparar biblicamente e verificar. É assim que Deus pensa? Não, não é assim que Deus pensa. Então não é dessa forma que eu vou conduzir a minha vida. Não é dessa maneira que eu vou conduzir a minha vida. Aqueles que amam e se aplicam à palavra de Deus podem entender qualquer problema, desvendar qualquer necessidade ou solucionar qualquer questão, aplicando os princípios contidos na palavra de Deus. Em Marcos capítulo 12, versículo 24, Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. É interessante, querido, que nesse texto, Deus equipara as Escrituras com o poder de Deus. Se nós não conhecermos as Escrituras, Ele está dizendo, vocês não conhecem as Escrituras. E se não conhecem as Escrituras, também não conhecem o poder de Deus. Olha que interessante. Poder e conhecimento da palavra
está aqui no mesmo nível, na mesma linha de entendimento. Os erros, eles se derivam da falta de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Muitas situações que nós estamos passando, muitas escolhas que nós muitas vezes até já fizemos, é por não ter olhado a palavra de Deus, não ter visto o que diz a palavra de Deus. Jesus, ele equacionou aqui o conhecimento das Escrituras com a experiência do poder de Deus. Olha o poder que há na palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, não precisa abrir, declara a inerente suficiência das Escrituras, dizendo que ela é apta para discernir pensamentos e as intenções. A espada de Pedro era uma espada física. Em Hebreus capítulo 4 aqui, está falando da espada espiritual, está falando da palavra de Deus. A espada de Pedro cortava a carne, cortava aquilo que era físico. A espada espiritual, a Bíblia, ela discerne as emoções, discerne aquilo que é espiritual. Olha o poder que nós temos na nossa mão, tendo a palavra de Deus. Tiago 1:25 diz assim, Tiago 1:25: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, o homem que observa a palavra de Deus, a lei perfeita é a palavra de Deus, que traz liberdade, e persevera na prática dessa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aleluia, você pode dar um glória a Deus, aleluia. Olha só que tremendo que é a palavra de Deus, olha que maravilha, que bênção que é a palavra de Deus. O que é atentar bem? Atentar bem é considerar, é examinar cuidadosamente. Quando nós compramos algo, um objeto, você vai lá verificar se aquele objeto tem qualidade, se aquele objeto vai durar o tempo que diz que vai durar, ou se está na validade. Você rascunha quando você dá valor naquilo que você vai adquirir, naquilo que você vai consumir, comprar. A Bíblia, nós precisamos dar valor, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, atentar aquilo que está escrito ali pela própria mão de Deus. Quando nós fazemos isso, observamos a Bíblia com zelo, querido, as situações do nosso dia a dia, certamente nós vencemos com muito mais apoio, com muito mais ajuda. Por quê? Porque o nosso Deus está ali colocando para nós como seguir, como fazer, Ele que está instruindo para nós nas situações. Infelizmente, nós não atentamos muitas vezes para a palavra de Deus, porque nós estamos vagando os nossos olhos, muitas vezes na televisão, muitas vezes no WhatsApp, muitas vezes no Facebook. Interessante que tem um texto até para isso, querido. Se você abrir depois na sua casa, né? Não precisa abrir agora. E deixando as redes o seguiram. Lembra desse texto? E deixando. Lembra desse texto? Deixando as redes. Se a gente não cuidar, nós estamos colocando os nossos olhos nessas coisas superficiais. E se a Bíblia tivesse um númerozinho ali, que nem o WhatsApp, já estaria 50, 60 mensagens piscando assim, dizendo: eu quero falar contigo, filho meu, por favor, me abra. Pena que a Bíblia, né, não é tão... Já tem Bíblia tecnológica aí, né? Mas precisamos compreender que Deus quer falar conosco, Ele deseja falar conosco. Só que as situações, as locadoras virtuais, né, tiram a nossa atenção muitas vezes. Precisamos cuidar disso. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho, ela dá entendimento, sabedoria, até aqueles mais simples, até aqueles mais inexperientes. Quando nós observamos a palavra de Deus atentamente, não tem nada a ver com idade. Você olha uma pessoa e diz: nossa,
Que sabedoria! Com Salomão foi assim, tão jovem, quanta sabedoria! E Deus deu sabedoria para que ele ajudasse, apoiasse o povo. A única forma de ter êxito, sucesso, é termos um depósito da palavra de Deus em nossos corações, para que no momento que nós precisamos sacar, nós tenhamos crédito. Quando que nós sacamos? Quando nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos sacar da palavra que está aqui dentro. Quando nós precisamos fazer escolhas, ir para a direita e para a esquerda. Será que eu paro nessa situação? Será que eu avanço nessa outra situação? Meu terceiro ponto que eu quero conversar com você: colha os resultados. Tendo a palavra de Deus, pensando biblicamente, agora eu quero dizer, colha os resultados. Colha os resultados. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 28, diz assim a palavra: tenham cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que lhes estou dando. Regulamento é a palavra de Deus. Para que sempre vá tudo bem com vocês e com os seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. Tenha cuidado, olhe a palavra, observe a palavra, para que vá bem você e os teus filhos. É interessante que Deus nos deu um potencial, habilidade de ler e escrever, querido. E a leitura, ela foi nos dada com um propósito maravilhoso, que é ler a Bíblia, e escrever aquilo que o meu Deus, que o teu Deus está falando com você, registrar o que Deus está falando com a gente. É interessante que Daniel, num determinado momento da vida dele, ele teve um sonho, e ele levantou de madrugada para escrever. Você já parou para pensar o que era levantar de madrugada na época de Daniel, para escrever um sonho? É lá acender a luz? É lá e pegar a caneta Bic e pegar uma folha de papel? Nada, querido. Será que, aonde está a lamparina? Onde está? Será que tem tinta na pena? Será que o bicho secou para eu escrever nele? E nós temos acesso hoje, fácil, ler a Bíblia em diversas versões, temos acesso fácil para registrar aquilo que Deus está falando para nós. Eu quero deixar uma dica para você, para colher os resultados. Há um tempo já, eu tenho feito uma prática, pelo menos eu decidi ler um capítulo da Bíblia por dia, no mínimo, ler um capítulo da Bíblia por dia. Queridos, 15 anos fazendo um depósito. Hoje eu tenho o privilégio de fazer isso com meu filho. Pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Registrar o que Deus falou naquele capítulo, com certeza um versículo daquele, Deus saltou os nossos olhos, saltou os meus olhos. E eu pego um daqueles versículos e digo: Senhor, eu quero mudar nessa área, Senhor, me ajuda a vencer, que o Teu Espírito me ajude. E tem feito diferença. E dessa forma, queridos, nós fazemos o nosso devocional diário, com um dicionário, muitas vezes do lado, porque a Bíblia tem algumas palavras que é difícil. Você pode ler na linguagem de hoje, né, que é mais fácil, mas tem algumas linguagens que é um pouco mais complicada. E daí você tem ali um dicionário. Você tem ali do teu lado também uma agenda, porque os pensamentos vêm toda hora, não vem pensamento. Você está lendo a Bíblia, principalmente o telefone, né? Faz um barulhinho lá. Ah, meu Deus. Você tem que ver. Então deixa ele, tranca ele no cofre, no banheiro, o celular, por aqueles 10 minutos, 15 minutos. Você lê um capítulo. Você coloca ali uma agenda, uma folha, onde você vai registrar as tarefas, as situações que vêm na tua cabeça, para não tirar a tua atenção. E daqui a pouco isso vai virar um hábito, e você vai encher o teu depósito, o teu coração, e daqui a pouco você está pensando biblicamente, você está agindo biblicamente, você está colhendo os resultados das tuas ações. É assim.
É assim que funciona. É simples. É interessante que em Lucas, ele diz, Lucas dizendo: eu decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Lucas escreveu um relato. Queridos, os nossos antepassados registraram, senão nós não teríamos a palavra de Deus hoje na nossa mão. Glória a Deus pelo registro que eles fizeram, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e hoje nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Em Salmos capítulo 119, 148, diz assim a palavra de Deus: fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. O que eu estou instruindo aqui para você, não precisa acordar de madrugada, não precisa, eu estou dizendo para você um capítulo por dia. Quando você faz isso, você está dizendo: a Bíblia é central na minha vida, a Bíblia é meu livro mestre. Eu preciso dessa espada para vencer as situações, as circunstâncias que estão no meu dia a dia. Nós mostramos dependência do poder de Deus, da palavra, das Escrituras. Ler e escrever me ajudará a meditar. Meditar irá desconstruir pensamentos errados. Meditar, nós já aprendemos, é declarar, é balbuciar audivelmente a palavra que contém no meu coração. O poder de Deus reside na infalível e inspirada palavra de Deus. Querido, eu quero concluir essa palavra nessa noite, dizendo para você: muitas situações que nós passamos no nosso dia a dia, a vitória, já temos a receita para a vitória. Já temos a receita para a vitória. Muitas situações que nós passamos no nosso dia a dia, já está escrito como nós podemos vencer. Como nós podemos vencer. Basta nós tomarmos posse dessa palavra. Basta nós termos essa palavra em nós. E nós começarmos a declarar nas situações que acontecem no dia a dia, que muitas vezes é a situação ali, o diabo ao derredor, como diz a palavra, tentando tirar a paz, o sossego, e eu declaro uma palavra sobre aquela circunstância. Provérbios capítulo 4, versículo 10, diz assim: ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Ouça, meu filho, e aceite, e receba. Lambano, receba o que está aqui. Receba o que está aqui, e você terá vitória. Os seus dias se multiplicarão, os seus anos de vida serão de abundância. É isso que está escrito aqui. Aceitar é tome posse, pegue. Diga: é meu, isso é meu, eu aceito, isso é meu. Jesus, querido, como que ele lidou com as situações difíceis? Ficou 40 dias ali no deserto. Ele disse: está escrito, está escrito. Ele usou a palavra. O Filho de Deus, ele é exemplo para mim e para você. O que ele fez? Ele usou a palavra. 3 situações ali difíceis, ele declarou a palavra e ele recebeu vitória. E é assim que nós devemos também fazer. O que a Bíblia é para mim, certamente ela será para as minhas ovelhas. O que a Bíblia é para mim, certamente ela será para os meus filhos. O que a Bíblia é para mim, certamente ela será para as pessoas que estão ao meu redor. Se amamos a palavra de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também amarão a palavra de Deus. Queridos, aceitei a Jesus, eu já tenho a salvação. Mas eu posso dizer para você que muitos países lá da África, milhares e milhares de pessoas já aceitaram a Jesus. E isso é sublime, é excelso, você já tem a vida eterna. Isso é tremendo, querido, é maravilhoso, mas Ele quer uma vida de abundância no seu dia a dia, uma vida de paz, uma vida de ânimo, de alegria, de felicidade. Se eu chegar lá no campo de futebol, onde está jogando, sei lá, Coxa e Atlético, quem quer ser feliz?
todo mundo ergueria a mão lá no campo, no estádio. Aqui, se eu perguntar quem quer ser feliz, quem quer ser feliz? Já é tua, receba, a felicidade já é tua, está na sua mão. É a palavra de Deus, a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, o grande eu sou. Ele quer se revelar para mim e para você através da palavra dele. Ele já está se revelando a nós, querido. Ele já está se revelando a nós. Em 2 Timóteo 3, de 15 a 17, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, quem é o homem de Deus? Diga eu. Para que o homem e a mulher de Deus seja apta e plenamente preparada para toda e boa obra. É isso que a Bíblia tem para nós, querido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para mim e para você, para que nós sejamos capazes. O nosso Deus, Ele nos vê capazes. Deuteronômio capítulo 32, versículo 47, diz assim: esta palavra é útil. Esta palavra é útil, é a nossa vida, e por esta mesma palavra os seus dias serão prolongados na terra. Eu vou repetir, presta atenção, receba no teu espírito, querido. Esta palavra, a palavra que está na sua mão, ela é útil, ela é viva, ela é eficaz, ela vai mudar, transformar a sua vida. E por esta mesma palavra, os teus dias serão prolongados na terra, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Pode ficar em pé, eu quero fazer uma oração, querido. Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra que está nas nossas mãos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor deu sempre aquilo que o Senhor tinha de melhor, Pai. Entregou o seu Filho, deixou o seu Espírito conosco, Pai, deixou a sua palavra, que é a sua voz. Pai, obrigado pela sua palavra, que está em nossas mãos, nós temos posse dela. Pai, obrigado porque a sua palavra gera vida, transforma vidas. Obrigado, Pai, porque a sua palavra demonstra o que está no seu coração, demonstra quem é o Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de ter a tua palavra em nossas mãos. Pai, obrigado porque ela diz quem nós somos, filhos, herdeiros, Pai, justos, santos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz, e ela toca as nossas vidas nesses dias, agora. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a ter ela em nossos corações, e viver ela, praticar ela no nosso dia a dia, e ter uma vida, ó Deus, ímpar, extraordinária, abundante, ó Pai, satisfação completa, porque é a tua palavra, é a tua voz. Eu declaro isso sobre a vida, ó Pai, de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom